Queria convidar você a se colocar em pé, estar de pé nessa noite. Queria convidar você para nós abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos cristãos em Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos quietar o nosso coração para a gente ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quem, pois, conheceu os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repete comigo: eu tenho a mente de Cristo. Eu recebi o Espírito Santo de Deus, e eu amo a Deus. E eu queria que nessa oração de abertura, eu queria que você declarasse o seu amor a esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus. Eu queria que você dissesse para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto Ele é maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar na presença do Senhor, dizendo isso para Ele nessa noite. Senhor, nós te amamos. Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade nessa noite. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos tido esses dias de receber coisas tão preciosas, tão profundas da parte do Senhor. Deus, nós adoramos ao Senhor, nós louvamos o teu santo nome, e nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de te louvar, pela liberdade que temos de te louvar, pela liberdade que temos de te adorar, porque tu és Deus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Criador, tu és aquele que sustenta as nossas vidas. Deus, recebe nessa noite nosso louvor e a nossa adoração. Nós declaramos, Senhor, o nosso amor por ti, e que esse amor possa ser convertido cada dia mais em obediência, em santidade, em compromisso com o Senhor, com a palavra do Senhor, com o reino do Senhor aqui nesta terra. Nós entregamos tudo ao Senhor nessa noite, a nossa expectativa, os nossos sonhos, os nossos anseios, tudo a ti. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Ainda de pé como você está, nós vamos começar a adorar o nosso Deus. Hoje no período da tarde eu recebi uma mensagem bem interessante no meu celular, e eu não sei se essa pessoa que enviou a mensagem está aqui nessa noite, mas a mensagem dizia assim: Jossane, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho estado no Comeb durante esses dias e Deus não tem falado comigo.
Eu tenho estado no Comep durante esses dias e eu não tenho conseguido sentir a alegria que muitas pessoas estão sentindo aí. E eu pensei, falei, meu Deus, mas nós estamos aqui recebendo tanto do Senhor nesses dias e alguém aqui no nosso meio não tem conseguido isso. E o Espírito Santo do Senhor me levou a dizer para aquela pessoa o seguinte: Deus, Ele não precisa de você. Quem precisa de Deus é você. Se você ir novamente hoje à noite para o Comep, entrar naquela igreja e não abrir o seu coração para o Senhor e deixar que realmente o Espírito Santo de Deus faça algo na sua vida, você vai continuar saindo daquele lugar da mesma forma. E essa palavra eu quero deixar também com você. Se você veio aqui hoje com uma expectativa para que Deus fale com você, para que Deus mova algo diferente na sua vida, que o Espírito Santo de Deus toque em você como Ele nunca tocou, você quer sentir o Espírito Santo de Deus realmente fazer algo em você? Você quer realmente sentir a presença do Espírito Santo de Deus? Você precisa decidir nessa noite ter uma postura diferente, adorar ao Senhor, sem reservas, sabe? Realmente com toda a força do seu coração. Senhor, eu estou aqui nessa noite, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o amor do Senhor, Ele pode me alcançar nessa noite. E eu posso sentir a alegria do verdadeiro amor, do primeiro amor na minha vida. Coloque a mão no seu coração e diz isso para o Senhor: Senhor, eu quero sentir o primeiro amor. Fala conosco nessa noite. Amém. Aleluia, Jesus. Fala aos nossos corações, Pai. Seu lugar, um amor assim.
Ele deixou a sua glória. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante no Senhor. Por isso nessa noite estamos aqui nos rendendo aos pés do Senhor. Por isso nessa noite estamos aqui levantando as nossas mãos em louvor e adoração àquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Aleluia, e vivo está. Aleluia. O nosso Deus está vivo. Aleluia. As minhas mãos, purificar
Ai, queridos, Deus é muito bom. Nos render na presença desse Deus tão bom é maravilhoso. Nosso coração, ele vai se enchendo de alegria, se enchendo da presença do Espírito Santo do Senhor. E eu sei que nessa noite, mesmo que você queira, você não vai conseguir se conter, porque o Espírito Santo do Senhor, ele está neste lugar. O Espírito Santo do Senhor já começou a fazer algo aqui no nosso meio. E o que Ele começou a fazer, Ele vai completar na sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Vem
Deus, Ele é o dono do céu. Você pode descansar no Deus Todo-Poderoso, no Deus da sua vida, no Deus da sua salvação. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Vamos lá, o Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Aleluia! Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá. Pra continuar, Deus de maravilha, de louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber seu poder. Enquanto mais o tempo passa, mais quero ver. Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Tá lindo pra Jesus. Sobre a festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Sobre a festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Sobre a festa
profético tem saído dos seus lábios, aleluia. E esse som vai invadir o céu, e esse som vai invadir o céu e vai chegar até o trono de glória do nosso Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora eles dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Meu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora eles dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Meu Espírito me revela quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há, igual não há. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia! Não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia! Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia! Não há outro igual a ti. Não há
Você pode dizer isso? Não há Deus como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Vamos falar isso mais forte. Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. 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 Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Aleluia, aplaudam ao Senhor Jesus, aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Hoje, penúltimo dia de congresso,
E mais uma vez teremos 2 ministrações na noite, né? Glória a Deus por isso, amém? Então já gostaria de convidar o pastor Neil Barreto, né? Mesmo assentados, vocês ficaram muito tempo em pé, né? Vamos colocar aqui. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de te louvar e de te adorar. Pai, nós queremos agora ouvir a sua palavra. A tua palavra que transforma, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos santifica. Senhor, mais uma vez venha renovar a nossa mente, Pai. Ó Senhor, e que essa renovação possa produzir transformação, Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, e que os nossos corações possam estar receptivos ao que o Senhor tem para nós nessa noite. Mais uma vez, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz, igreja de Anápolis. Que alegria estar com os irmãos uma vez mais. É o meu 6º ano seguido. Estava falando com o André que eu virei freguês, né? Já virei um assembleano da comunidade de Anápolis. E é sempre muito bom poder estar com os irmãos. Correria no carnaval. Esse é o 4º congresso que eu ministro nesse carnaval. E é o último do carnaval. Fechando com chave de ouro. Nesse congresso de número 50, né, André? Número 50. É o 50º do Comep. E as notícias que eu já tenho recebido é de que tem sido uma bênção esse congresso. Amém ou não? Quantos têm sido abençoados aqui nesses dias? Vamos aplaudir ao Senhor pela sua graça, misericórdia, bondade, fidelidade. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade de poder ministrar a vocês mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, por gentileza. Para você que me acompanha, você sabe que eu prefiro, no momento da palavra, o teu cérebro do que a tua emoção. A palavra que eu costumo pregar é uma palavra reflexiva, tem que fazer pensar. Então a gente precisa dar sua atenção para a gente pensar junto. Não tenho a intenção de levantá-los, de movimentá-los, de mobilizá-los, não. Eu queria fazê-los pensar. E como eu digo sempre, quando eu ministro, a minha intenção não é ministrar o que você gostaria de ouvir, mas ministrar o que eu acredito você precisa ouvir da parte de Deus na oportunidade. Então eu acredito que num evento grande como esse, o nosso Deus é tão bom, que é possível que Ele prepare um evento grande como esse para falar com uma pessoa aqui presente. É possível que Ele tenha preparado essa infraestrutura toda para ministrar a um coração. E é possível que esse coração seja o seu. Então não perca essa palavra, porque pode ser aquela palavra que você está esperando da parte de Deus. Não se distraia, não atrapalhe alguém. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, porque eu acho essa palavra extremamente pertinente. João capítulo 20, verso 19 ao 29. Você já abriu aí, amém? Vê se está escrito assim: chegada pois a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos,
e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando com as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, amados? Vamos orar. Ó Deus, nós não temos a menor dúvida de que Tu estás aqui no nosso meio. Sentimos-te, e de forma poderosa. Mas te pedimos um pouco mais, Deus. Pedimos que além da Tua presença nós possamos ouvir a Tua voz agora. Que a Tua palavra nos alcance, que a Tua palavra nos exorte, que a Tua palavra nos console, que a Tua palavra nos discipline, que a Tua palavra nos alerte, que a Tua palavra nos ressuscite, que a Tua palavra nos abençoe, que a Tua palavra seja a Tua palavra aos nossos corações. Usa Teu servo, que eu seja um instrumento para abençoar essa congregação linda que o Senhor ama, que o Senhor trouxe até aqui. Faça assim, porque nós pedimos que assim seja, no nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu compartilhar com os irmãos. Esse texto que a gente acabou de ler, está aí, é explícito. No primeiro dia da semana, domingo, no domingo da ressurreição, diz o texto que os discípulos estavam reunidos. Havia uma reunião apostólica. Havia um culto apostólico. Havia uma igreja congregada. Mas diz o texto que os apóstolos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Diz o texto que, a despeito das portas estarem fechadas, Jesus aparece, põe-se no meio deles e lhes diz: paz seja convosco. Da mesma forma como o Pai me enviou, disse Jesus a eles: eu também vos envio a vós. Diz o texto que nessa primeira aparição de Jesus, Tomé não estava presente. Quando Tomé chega, os apóstolos presentes na primeira reunião, na primeira aparição, correm para Tomé e diz: Tomé, você não sabe o que você perdeu, Tomé. Você não sabe quem apareceu aqui, Tomé. Você não sabe quem foi que nós vimos. Você não vai acreditar no que aconteceu aqui. Nós vimos o Senhor. Jesus apareceu para nós. Tomé, abre a sua boca sem receio, sem medo, e diz: vocês me desculpem, mas eu não creio. Jesus apareceu, eu não creio. Se eu não vir as marcas na mão, se eu não tocar no lado onde a flecha passou, eu não creio de jeito algum. 2 episódios, 2 aparições de Jesus. Numa aparição, Jesus se manifesta a uma congregação. Mas diz que 8 dias depois, Jesus se manifesta a um homem. Temos 2 episódios distintos. E aqui nós temos 2 quadros, que eu queria que vocês pensassem comigo sobre eles. O primeiro quadro fala de uma reunião apostólica. E nessa reunião apostólica, nós vemos uma comunidade reunida, mas uma comunidade, à luz do texto, marcada pela covardia. De onde o senhor tira isso, pastor? Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Eles estavam juntos do lado de dentro porque estavam com medo de viverem do lado de fora. E por que eles estavam com medo de viverem do lado de fora? Por causa do que havia acontecido 3 dias antes. E o que aconteceu 3 dias antes desse domingo? A crucificação de Jesus, o martírio de Jesus, o escárnio de Jesus.
a humilhação de Jesus, o assinte contra a vida de Jesus, a expoliação contra a vida de Jesus. E ali nós temos uma comunidade reunida, acovardada, uma comunidade adoecida com o exacerbado instinto de autopreservação, uma comunidade voltada para si e a si mesma, para si mesma, em função da sequela do seu passado iminente. Eles olhavam para a sexta-feira da crucificação e diziam: meu Deus, vejam o que fizeram com o nosso Senhor. Vejam o que fizeram com o nosso Deus. Vejam o que fizeram com o nosso Rei. Vejam o que fizeram com Jesus de Nazaré. Essa comunidade está no presente, sequelada pelo passado, quase que impedida de pensar no futuro. Aquela reunião acontecia por quê? Porque aquela comunidade foi tomada, como acabei de dizer, por um adoecido instinto de autopreservação. Mataram a Jesus, a nós não. Impingiram dor em Jesus, e nós não vamos fazer isso. Humilharam a Jesus, nós não queremos passar por isso. Vamos estar reunidos, fechem a porta, vamos nos preservar, vamos nos guardar, vamos nos proteger. Bom, havia uma reunião apostólica? Havia oração nessa reunião? Provavelmente. Havia adoração nessa reunião? Certamente. Havia espiritualidade nessa reunião? Havia. Mas a essência da reunião era a autopreservação, era a covardia, era uma comunidade de gente que, com medo de encarar os seus problemas, prefere a fuga. O texto é explícito. Eles só estavam reunidos por causa do medo. Uma igreja covardada. Tem outro quadro. Um homem chamado Tomé, que estava ausente dessa reunião. Quando ele aparece, os discípulos dizem: você perdeu, Tomé. Você não sabe quem a gente viu, Tomé. Você não sabe a experiência que a gente acabou de viver, Tomé. Nós vimos o Cristo ressurreto, nós vimos Jesus, nós vimos o nosso Senhor. Aí Tomé, diferente dos apóstolos, se enche de coragem, de honestidade, de personalidade e diz: desculpem, eu não creio. Vocês estão dizendo que Jesus apareceu aqui? Nós estamos dizendo isso, eu não creio. Você está chamando a gente de mentiroso? Não, não estou chamando você de mentiroso. É que eu talvez seja incrédulo. Tomé, diferente da congregação, é um ser humano que, cheio de coragem, para inclusive viver a verdade do momento, a ponto de revelar a sua subjetividade, a ponto de revelar a sua incredulidade e o seu medo. Eu não creio, vocês me desculpem. Eu sei que vocês gostariam que eu cresça, eu sei que vocês gostariam que eu tivesse na mesma comunhão de vocês, eu sei que vocês gostariam que eu tivesse na mesma fé, na mesma vibe, mas me desculpem, eu estou sendo honesto, eu não creio, eu estou com crise de fé, eu estou com medo disso não ser verdade, eu estou em crise. Ele não tem medo de revelar sua crise. Esses dois episódios, irmãos, me chamam muito a atenção. De um lado há um grupo, acovardado pelo instinto de autopreservação. Do outro lado há um indivíduo que teve coragem para dizer o que sentia, mesmo correndo o risco de ser rejeitado, mesmo correndo o risco de ser julgado, mesmo correndo o risco de ser extirpado da comunidade da fé. Tomé poderia muito bem: que legal, Jesus apareceu, fica quieto.
Ele poderia fingir que estava tudo bem. Ele poderia fingir que estava na mesma fé. Ele poderia fingir que estava na mesma unção. Mas ele prefere ser honesto. Eu não creio. Eu estou em crise. Eu estou mal. Eu não vou mentir para você. Então, nesse episódio, nós aprendemos alguma coisa interessante. A primeira é que nem sempre quem está junto vive comunhão verdadeira, porque os apóstolos estavam juntos, mas não havia comunhão. Eles estavam doentes, eles estavam tomados por um instinto de autopreservação. Era cada um pensando em si mesmo. A reunião não era coinônica. Portanto, nem sempre quem está junto está em comunhão, mas também nem sempre quem está afastado ou quem está longe está afastado da fé. Tomé não estava na reunião dos covardes, ele estava ausente, mas Tomé, a despeito da ausência, manteve-se honesto, ele não maquiou seu sentimento. Tomé preferiu correr o risco de ser rejeitado, mal entendido, julgado, a mentir para os seus irmãos. Me excluam do vosso meio, mas eu não me tornarei um mentiroso para estar aí. Me julguem pior do que vocês, mas eu não vou deformar o meu caráter para ser aceito. Nem sempre quem está junto está em comunhão, mas também nós aprendemos que nem sempre quem está longe está afastado. Portanto, nem sempre quem está junto está vivo, e nem sempre quem se afastou morreu. Tomé não estava morto. Jesus nos ensina que os seus filhos são conhecidos pelos frutos que produzem. Pelos frutos os conhecereis. Frutos. Não é por indumentária, não é por discurso, não é por performance cultica ou litúrgica, pelos frutos. Quando analisamos os frutos da coletividade, o fruto é medo. O fruto é instinto de autopreservação. E no sujeito em crise, verdade. É como se Jesus estivesse olhando para nós, essa multidão de gente, e nós viéssemos a imaginar que Jesus olha para nós como nós olhamos para nós. Essa imagem que a gente tem da congregação, põe a congregação lá, a câmera, só para... Olha que coisa linda. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. É lindo, cara. Essa visão que a gente tem daqui da frente é extraordinária. Ver isso na tela, quem está em casa vendo na televisão, é bonito vê-los adorar. Vocês goianos adoram a Deus, muito gostoso, muito bonito. Eu gosto de vê-los adorar, isso é lindo. A visão é maravilhosa, a estética da reunião é maravilhosa. Agora, nós tendemos a imaginar que Jesus olha para a gente da mesma forma como a gente olha para a gente. E Jesus não olha para a gente como a gente olha para a gente. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo a beleza desse ajuntamento. Mas Jesus não olha para a nossa beleza estética, Ele olha para a sinceridade do nosso coração. Quando Jesus olha aquela reunião apostólica, Ele não vê uma reunião de gente que está de mão dada, ajoelhando, orando. Não, Ele vê uma reunião de gente covarde, que está ajoelhada, se autopreservando. Como também quando Ele vê um ser humano em crise, só porque não está junto com o outro, Ele não vê um sujeito morto, afastado. Ele pode ver alguém que teve coragem para dizer: eu não creio, eu estou em crise.
possível que no sujeito em crise afastado haja mais verdade do que numa multidão como essa reunida. Nem todos os que aqui estão juntos estão em comunhão. E nem todos os que aqui estão ou não estão de fato afastados. Nem todos os que estão aqui juntos estão vivos, como nem todos os que estão longe estão mortos. É pelo fruto que a gente conhece. Jesus disse que só é possível mensurar pelos frutos. Se não, vejamos, irmãos, vejam comigo, os frutos da comunidade que por covardia se autopreserva, e vamos comparar o fruto dessa comunidade que por instinto de preservação se guarda, vamos comparar com os frutos do homem cheio de sinceridade, mas em crise. Analise comigo. Na comunidade da autopreservação, quais os frutos que a gente vê? O primeiro é explícito no texto. Eu já preguei aqui há 6 anos atrás sobre esse texto. Diz que, estando os discípulos reunidos com a porta fechada por medo dos judeus. A razão do culto, medo. A razão da reunião, medo. Qual o fruto produzido desse ajuntamento? Medo. E alguns de vocês certamente se lembram. Como é que eu defino medo? O que é medo? Quem se lembra? Eu vou lembrar vocês. Medo é fé na derrota. Medo é fé na derrota. Vamos comigo? Medo é fé na derrota. Posso ouvir só as mulheres? Varões, vamos ensinar a elas? Vamos estremecer o templo todos agora? É fé na derrota. A comunidade era de fé? Era. Mas uma comunidade que tinha fé na derrota, porque era medrosa. Uma comunidade que teve medo de encarar os inimigos de Jesus. Uma comunidade que teve medo de botar a cara para bater. Uma comunidade que perdeu a fé na promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, porque não soube lidar com suas dores e com o seu passado. Uma comunidade covarde. Uma comunidade que percebe o caos do lado de fora e a despeito disso não tem coragem de sair de dentro para ser agente de transformação. Uma comunidade que se esconde atrás do seu templo, fingindo que vive comunhão, tão somente porque tem medo de encarar a realidade da sua geração. E na minha concepção, irmãos, me parece que grande parte da igreja brasileira vive essa mesma realidade. Vocês terem uma ideia? Quantas pessoas cabem aqui, André? Pastor Clarimundo? Quantas pessoas? 10 mil? 5 mil? 6 mil pessoas. Tive em São Paulo no sábado de manhã falando para 7 mil jovens. Tive num comic em Goiânia falando para 3 mil jovens. 7, mais 7, 14, mais 3, 17. Então falei mais um congresso no Rio, mais os 3 jovens. Então nesses 4 dias eu falei para mais ou menos 20 mil pessoas. Presencialmente. Fora os que estão na televisão, estão na tela, estão no computador. Falei para uma multidão de filhos de Deus que está reunida dentro de um santuário, e isso é maravilhoso. Mas a questão para a qual eu quero chamar sua atenção nessa noite é o seguinte: se do lado de dentro nós estamos sendo tão abençoados, a pergunta que eu faço é: para que você acha que Deus abençoa a sua igreja do lado de dentro?
para que abençoada do lado de dentro, nós saiamos de dentro para transformar do lado de fora, no nome de Jesus. É restaurar, como já preguei aqui, se eu não me engano, o conceito correto do que seja um homem abençoado, uma mulher abençoada. Nós mudamos o conceito do que é ser abençoado. Você vai se lembrar disso? Nós achamos equivocadamente que nós nos tornamos abençoados quando a bênção chega até nós. Nós achamos que porque pedimos a Deus alguma coisa e essa coisa chegou, a gente costuma dizer: Deus nos abençoou, Deus me abençoou. Por que você acha que Deus te abençoou? Porque eu pedi a Deus uma coisa e essa coisa chegou. É mais ou menos como se eu tivesse com sede e dissesse: Deus, abençoa teu servo, abençoa teu servo, abençoa teu servo, abençoa teu servo. E aí a água chega e eu tomo água. Irmãos, Deus me abençoou. Eu sou um homem abençoado. Deus ouviu a minha oração. Eu sou um homem abençoado. Você é um homem abençoado por quê? Eu pedi água e a água chegou. Não, você não é abençoado porque a água chegou. Se você estava com sede e a água chegou, você não é abençoado, você é um descedentado. Eu sou abençoado porque eu estava com fome e o pão chegou. Não, você era um faminto, agora não é mais. Eu sou abençoado porque eu estava desempregado e Deus me deu emprego. Ora, você era um desempregado, agora você é um empregado. Isso não quer dizer que você é um abençoado. Biblicamente, a gente não se torna abençoado quando a bênção chega. Isso é muito simples de explicar. Eu era um homem que precisava de suprimento e o suprimento chegou. Mas nós somos filhos de Deus. Nós não fomos chamados para ser o fim da bênção. Nós fomos chamados para ser o canal da bênção de Deus. Nós não fomos chamados para colocar um ponto final no que Deus faz na terra. Nós temos o chamado para ser os continuadores da obra de Deus na terra. Porque eu fui alcançado pela graça da água, porque a minha necessidade foi suprida, porque Deus supriu a minha necessidade, mas porque eu vivo para a glória desse Deus que supre minhas necessidades, eu sei que há perto de mim gente sedenta, há perto de mim gente com tanta sede quanto eu, há perto de mim gente com tanta necessidade quanto eu, há perto de mim gente com tanta fome como eu, há gente perto de mim que está passando pelo mesmo deserto que eu e que precisa de tanta água como eu, e a água que eu precisava para hoje, eu já bebi, me sobrou água, mas porque eu sou um abençoado, eu não me conformo em reter água para mim. O que eu vou fazer? Inserido na minha geração, eu compartilho a água recebida. Quando eu compartilho, agora eu me torno um abençoado. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega a mim, eu me torno abençoado quando eu compartilho a bênção chegada. Se eu recebo a água e não compartilho água, eu sou um parasita. A bênção não é passiva, ela é ativa. Dizer que é abençoado é dizer que é alguém que produz bênção, da mesma forma como uma boleira produz bolo, como um doceiro produz doce. Um abençoado produz bênção. De modo que para Deus, o que conta não são reuniões, mas a razão delas acontecerem. Para Deus, o que importa e o que o impressiona não é essa multidão de gente. O que Deus quer saber de vocês é o que essa multidão de gente vai fazer com o que Deus gerou no seu coração nesses dias, no nome de Jesus. Por que os apóstolos estavam reunidos? Medo. Nós vivemos um dos piores momentos históricos da história do nosso país. Vivemos um tempo de corrupção, um tempo de suicídio. Vivemos um tempo de depressão.
Vivemos diante de uma juventude viciada. Um campo missionário maravilhoso chamado Brasil. E se esses 20 mil jovens que eu atingi pela palavra nesses dias saíssem das suas reuniões, nas quais entraram para adorar, se eles saíssem dessas reuniões para servir, irmão, nós colocaríamos o Brasil de cabeça para cima. Só há uma esperança para o Brasil e para o mundo: é a igreja de Jesus Cristo se levantar no poder do Espírito Santo para resgatar cativos de lá na autoridade do nome de Jesus. Mas quantas vezes nós estamos reunidos, mas acovardados? Era uma reunião, era, mas do medo. Um outro fruto dessa reunião: descentralização. Jesus estava no centro? Não. Era uma reunião apostólica na qual Jesus não estava. Tanto é que quando Jesus chega, o que Jesus faz? Diz que chegou Jesus e pôs-se no meio. Já preguei sobre esse texto. Brinquei dizendo, Jesus chegou na reunião. Ele poderia humildemente chegar, Pai do Senhor. Ó, gente, estou aqui no cantinho. Se tiver uma oportunidade, eu dou uma palavrinha. Estou aqui, no cantinho. Se tiver uma oportunidade, eu canto um hino. Se precisarem de mim, eu estou aqui no cantinho. Fique à vontade. Não. Jesus chega e vai para o centro da reunião. Por que a Bíblia diz claramente que Jesus vai para o centro da reunião? Porque se ele não for o centro da reunião, a reunião não tem sentido. Se Jesus não for o centro da nossa vida, ele não está em lugar nenhum na nossa vida. Ou ele nos tem totalmente, ou ele não tem nada de nós. Tenho dito que Deus não recebe nada que seja menos do que tudo. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Repita após mim: Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou nós colocamos ele no centro, ou damos tudo para Jesus, ou Jesus não é nada em nós. Era uma reunião, mas Jesus não era o centro. O centro era a preservação da própria vida. O centro era o seu conforto. O centro era a manutenção da ausência da dor. O centro era o seu próprio bem-estar. Jesus não era o centro. Uma comunidade medrosa, uma comunidade centrada em si mesma, e que por causa disso gera um terceiro fruto: alienação. Jesus ressuscitando do lado de fora, a morte morrendo naquele dia, o inferno deprimido porque Jesus arrancou a chave da mão do diabo, a história sendo dividida no meio, antes e depois de Cristo, tudo acontecendo do lado de fora, e a igreja presa do lado de dentro, vivendo vida medíocre, da sua potencialidade, do seu potencial. Uma igreja vivendo em si mesmada, vivendo para si mesma. Uma igreja alienada. É um ajuntamento? Mas marcada por medo, descentralização e alienação. Vamos ver o fruto do sujeito em crise. Diz o texto sobre esses homens, que foram essas forças que prenderam os apóstolos do lado de dentro inúteis. Medo, descentralização e alienação. Precisamos repensar nossas reuniões. Precisamos repensar por que nós estamos nos reunindo. Precisamos ser honestos com relação à razão dos nossos cultos. Precisamos nos reavaliar, ter coragem para repensar a nossa existência. Precisamos ter coragem para repensar nossos ajuntamentos. Em Tomé, nós vemos outros frutos.
Em Tomé eu vejo primeiro, humanidade restaurada. Se eu não vir as marcas na mão, eu não creio. Incrédulo, crente pífio, crentinho, carnal, eu não creio. Eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso de um toque. Mas quando eu falo de humanidade restaurada, eu falo que ele viveu à luz do Evangelho o que de fato é a verdadeira espiritualidade. Você já me ouviu pregando que a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade do reino de Deus, ela tem quase sempre um caminho diferente daquele que nós imaginamos. Para a maioria de nós, a espiritualidade acontece o seguinte: eu sou um homem comum, carnal, que vou me espiritualizando, vou amadurecendo, vou me santificando, e eu saio de um ser humano para um ser espiritual. Mas em Jesus é exatamente o oposto. A espiritualidade é um ser espiritual recebendo de Deus a graça de voltar a ser humano de novo. Quando a graça de Deus alcança o homem, o que restaura nele é a humanidade que fora deformada pelo pecado. O que restaura nele é a humanidade. E o que foi restaurada em Tomé? A sua humanidade total. Eu falo, primeiro, Tomé se viu livre para viver a sua crise em paz. Eu estou em crise. Estou com dificuldade de crer, gente. Estou desanimado para orar, estou desanimado para ler a palavra. Estou desanimado para crer, dificuldade de crer no que os pastores estão pregando. Estou questionando a relevância das nossas reuniões. Estou questionando a fé dos meus pais. Estou questionando se vale a pena me santificar, me consagrar. Eu estou questionando minha fé, eu estou em crise. Pois é, Tomé estava em crise, como muitos de nós aqui presentes. Só que Tomé, porque foi alcançado por Jesus, pôde viver a sua crise sem culpa. Ele pôde viver a sua crise, como eu digo, em paz. Poucos são livres para viver a sua crise em paz, porque nas nossas comunidades os discursos são sempre de vitória. Aí você que está aqui em crise, você que está aqui com dificuldade de crer, de permanecer, você que está aqui em depressão, você que está aqui com angústia de alma, essa comunidade linda, adorando, e você diz: caramba, está todo mundo na unção, está todo mundo na glória, está todo mundo no fogo, está todo mundo no Espírito, só eu que estou em crise. Não, meu irmão, talvez só você tenha coragem de admitir. Esse irmão que está do seu lado, não é tudo isso que ele parece ser, não. Não está todo mundo em vitória, não. Não está todo mundo no óleo, não. Não está todo mundo cheio do poder, não. Nós somos humanos. A diferença é que nem todos temos liberdade para compartilhar as nossas dores, para compartilhar os nossos problemas. E aí o que acontece? Nós acabamos por viver os nossos problemas em silêncio. Entramos em crise e guardamos a crise dentro de nós, porque nós não temos liberdade para compartilhar as nossas dores. Aí, se isso é uma realidade, é possível que nós tenhamos uma multidão que compõe um exército, mas uma multidão de indivíduos em crise. E se a multidão
independente do tamanho que tenha, seja composta por indivíduos em crise, essa multidão não tem força para vencer o inimigo. É como a experiência de Davi e Golias. Aquele incircunciso chega diante do exército de Israel e diz: tem homem aí? Tem macho nesse exército para me encarar? O texto diz que o exército se calou, como quem diz: não, Golias, não tem homem aqui não. É um exército? É, mas de indivíduos covardes. E quando um exército é composto por indivíduos doentes, esse exército não faz diferença na sua geração. Mas louvado seja o nome do Senhor, apareceu um molequinho chamado Davi. E quando ele ouve Golias, aquele incircunciso, humilhar um exército inteiro, ele diz: eu vou, meu rei. Eu vou, eu encaro esse incircunciso. Quem ele pensa que é para humilhar o exército do Senhor, meu Deus? Um homem teve mais coragem do que um exército inteiro. A minha esperança, irmão, é um dia ver no Brasil uma reunião dessa, linda, composta por uma multidão de gente, mas gente que viva uma relação tão profunda, de entranháveis laços de afetos, onde os Tomés no nosso meio tenham liberdade para dizer: eu estou em crise, me ajudem. Onde nós tenhamos intimidade para compartilhar dores, onde a essência valha mais do que a aparência, onde que eu sou vale mais do que aquilo que eu pareço ser. Então deixe-me dizer uma coisa para você: você que está em crise aqui nessa noite, você que está passando pelo vale da sombra da morte, você que está vivendo um momento de frieza, Deus não desistiu de você. Ele ainda conta contigo. Há esperança para você. Não imagina que você foi descartado por Jesus. Jesus não descartou Tomé. Tomé abriu a sua boca. Ele viveu a sua crise sem culpa. Estou em crise sim, mas eu não vou sentir culpa por estar em crise, porque crise faz parte da vida humana. Talvez alguém entre vocês esteja perguntando: pastor, o senhor passa por crise? Eu sou pastor há 25 anos. Houveram momentos no meu ministério que eu questionei minha vocação, se valeria a pena fazer o que eu faço. Questionei bondade de Deus, justiça de Deus, nos momentos de maior agonia. Descobri que a dor, quando nos alcança, se nós não formos maduros para lidar com ela, essa dor pode desconfigurar a visão que nós temos de Deus. A dor, se não tratada com sabedoria, pode desconfigurar a visão que a gente tem de Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Se tivesse bondade em ti, isso não estaria acontecendo comigo. Se houvesse justiça, Senhor, no Senhor, isso não estaria acontecendo comigo. Se o Senhor fosse o que dizem ser, não estaria acontecendo comigo. Nós questionamos a bondade de Deus por causa da dor que nos acometeu. Mas quando nós entendemos, irmãos, que para Deus é melhor um sujeito em crise que diz a verdade do que uma multidão reunida em hipocrisia. Quando a gente entender que Deus não precisa de multidões para fazer a sua obra, Ele só precisa de um homem verdadeiro, aí você vai entender que Deus prefere você em crise do que uma congregação inteira em hipocrisia. Porque Ele é o Deus da verdade.
Ele restaura a humanidade de Tomé. E ele se vê livre para viver a sua crise em paz. Mas ele se vê livre para viver livre da ditadura da imagem. Ele não precisa mais vender imagem. Ele não se preocupa com o que pensam dele. Ele não se preocupa com o que vão dizer dele. Ele não se preocupa com o juízo que farão dele. Deus, é o que eu estou sentindo. E eu não vou mentir para você. Eu sou isso. Eu estou assim. Sou rejeitado, julgado, mas eu não vou me transformar numa mentira. Vão me tirar do ministério, vão me excluir da igreja, mas eu não vou me transformar num hipócrita. Permanecerei uma verdade, não serei uma mentira. Aí, a gente vê a reação de Jesus diante da comunidade. E nós vemos a reação de Jesus diante do sujeito em crise, mas verdadeiro. Como Jesus trata ambos. Qual a reação de Jesus diante deles? Olha que coisa interessante. Na comunidade que se autopreserva, na comunidade que vive para si mesma, na comunidade tomada pela covardia, diz o texto que ele se ausenta. Ele não estava na reunião quando ela começa. E quando ele entra na reunião, ele desconstrói os projetos e planos. Porque diz o texto que disse-lhes Jesus, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus desconfigura os sonhos e os projetos da comunidade. O sonho era estar para se preservar. Jesus diz que a ordem é ir para o lugar. Quando ele chega, não chega para abençoar, ele chega para dissipar. Chega para ungir, ele chega para retirar a unção. Ele não chega para autenticar os projetos, ele chega para uma realidade muito clara para dar exemplo dessa questão é o que aconteceu com a igreja de Sardes. Tens fama de que vives, mas estás morta. És um defunto disfarçado, igreja. Quem olha de fora para dentro diz que igreja pujante, que igreja tremenda, que igreja famosa, que igreja poderosa. Tens fama de que vives, mas Jesus que olha de dentro para fora diz: você é uma farsa. Uma igreja que vive uma desconfiguração existencial entre o que parece ser e o que é. Para essa igreja, olha o que Jesus diz: arrepende-te, senão virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei. A palavra ladrão usada por Jesus em Apocalipse é a mesma de João 10:10, que faz alusão ao diabo, que diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus está dizendo: se a igreja se acovarda, se a igreja se toma por hipocrisia, se a igreja vive para si mesma, Jesus está dizendo: quando eu voltar, eu não voltarei para vocês, eu voltarei contra vocês. Para a comunidade que se autopreserva, Jesus chega para desconfigurar os planos. Ele vem para destruir, ele vem para desconstruir. Mas no discípulo que o ama, Tomé, diz o texto que ele possibilita experiências mais profundas. Deus o leva a um nível mais profundo de intimidade com ele. O texto diz que vimos o Senhor
Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Diz o texto: 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, Tomé com eles. Chegou Jesus, com as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui teu dedo, vê minhas mãos, e chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas mais incrédulos, mais crentes. Olha que coisa interessante. Na primeira aparição, todos viram a Jesus. Na segunda aparição, só Tomé o tocou. Na primeira aparição, todos ouviram a Jesus coletivamente. Tomé ouviu Jesus pronunciando o seu nome. Jesus tratou a comunidade coletivamente e a Tomé individualmente. Por quê, meu irmão? Porque havia verdade em Tomé a despeito da crise que vivia. Nosso Deus é um Deus que não busca perfeição em nós, busca perseverança. Você está em crise, meu irmão? Você está com dificuldade? Jesus não desistiu de você, não. Ele conta contigo, e eu quero profetizar nessa noite. O melhor de Deus é chegado na tua vida nesses dias, no nome de Jesus. Mas eu aprendo também que nós não devemos desmerecer ou subestimar o potencial do irmão em crise. Ele pode estar mais perto de Deus do que você. É o que eu aprendo nesse texto. Uma comunidade inteira tomada pelo medo e um sujeito em crise, mas vivendo a verdade. E o Senhor volta exclusivamente para ele. Eu creio com toda a minha alma, nessa está voltando para alguns de vocês. Para crise, achando que é pior do que todo mundo, achando que o Senhor te vê diferente dessa multidão, achando que você é um alienígena, uma doença no corpo. Não, o Senhor está dizendo: eu reconheço a tua dor, reconheço a tua... Você é meu filho amado e eu te recebo. O Senhor forte. Eu queria orar com você nessa noite. Eu tenho rodado o Brasil afora, me encontro com tanta gente super santa, com tanta gente ungidona. Eu às vezes vou a lugares onde eu vejo pessoas adorando, cantando, mas que são tão santas, mas tão santas que me parece que até Jesus perto delas parece carnal. É uma espiritualidade tão grande nesse palco, que perto dela eu me sinto tão pequeno e me sinto envergonhado. E eu fico pensando na espiritualidade de Jesus. Eu nunca vi Jesus, com a sua espiritualidade, fazer com que ninguém se sentisse menor. Jesus vivia uma espiritualidade atraente, não repelente. Jesus era simples. E eu queria orar com você nessa noite. Você que recebe essa palavra e tem coragem de dizer para Deus: Deus, eu estou com dificuldade como Tomé. Eu tenho me sentido um estranho na congregação. Eu não tenho me identificado com aquilo no que eu fui criado, mas eu não quero isso para a minha vida. Deus, eu quero viver em comunhão contigo. Se tu não desististes de mim na minha crise, eu também não desisto do Senhor por causa da tua bondade. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pastor, Deus falou comigo nessa noite.
Deus falou comigo nessa noite. Eu amo tanto ao Senhor e queria sentir o seu óleo, queria sentir o seu poder, eu queria sentir a sua unção. Mas Deus, eu quero confessar, eu não tenho sentido mesmo não. Eu sempre me achei pior do que todo mundo. Eu achei que tu não me amavas mais, eu achei que tu tivesse desistido de mim. Não desistiu de você não, amada. Você é gente, gente passa por crise. Gente tem vontade de desistir, irmão. Gente tem vontade de chutar balde.